Ela curtia Paris com o chefe. Enquanto isso, eu conhecia a filha dele num jantar e ela disse: "Ele me falou tudo sobre você." A frieza na voz dela cortou o ar. Minha esposa estava há 3 semanas em Paris, supostamente em uma viagem de negócios, postando fotos em restaurantes caros com meu chefe, Ricardo. Eles pensavam que eu era só mais um idiota traído. Não sabiam que eu tinha acabado de sentar para jantar com Sofia, a filha de 24 anos do Ricardo, que estava estudando administração e queria conhecer os funcionários da empresa do pai. Quando ela me disse aquilo, com aquele olhar de pena misturado com nojo, eu soube que minha suspeita estava confirmada. Mas também soube que eles subestimaram completamente quem eu era. Meu nome é André, tenho 32 anos e trabalho há 5 anos na empresa de consultoria do Ricardo. Ele sempre me tratou como um subordinado qualquer, nunca imaginou que eu tinha contatos que ele nem sonhava. Minha esposa Fernanda sempre reclamou que eu ganhava pouco, que merecíamos uma vida melhor. Quando Ricardo ofereceu levar ela para Paris para conhecer novos fornecedores, eu fingi que acreditei. Deixei ela ir. Deixei ele pensar que estava me passando para trás, porque eu precisava de tempo para executar meu plano. Sofia continuou falando durante o jantar, contando como o pai dela estava ajudando minha esposa com a carreira dela. Como eles estavam dividindo suítes de hotel para economizar custos da empresa. Como minha esposa tinha dito para Ricardo que eu era um marido acomodado, sem ambição. Cada palavra dela era uma peça do quebra-cabeça se encaixando. Eu sorri, pedi mais vinho e perguntei se ela não gostaria de trabalhar comigo num projeto especial. Algo que poderia impressionar muito o pai dela. O que Ricardo não sabia é que eu tinha passado os últimos 2 anos construindo uma rede de clientes própria. Discretamente. Sempre que ele me mandava para reuniões como braço direito, eu ia além das expectativas. Criava relacionamentos reais, guardava cartões, oferecia soluções que iam além do que a empresa dele oferecia. 3 dos maiores clientes da empresa já tinham me procurado para conversas privadas sobre futuras parcerias. Eu sempre dizia que ainda não estava pronto. Agora estava. Sofia ficou fascinada quando expliquei meu projeto. Uma consultoria boutique, focada em soluções personalizadas, com uma abordagem completamente diferente da empresa conservadora do pai dela. Ela tinha sede de provar que era mais que só a filha do dono. Topou na hora ser minha sócia na empresa que eu ia abrir. Com o dinheiro dela como investimento inicial e meus clientes já alinhados, eu não precisaria nem de transição. Seria uma mudança instantânea. Enquanto isso, as fotos de Paris continuavam chegando. Fernanda no Louvre, Fernanda jantando em restaurantes estrelados, Ricardo pagando tudo, obviamente, tratando minha esposa como uma rainha enquanto eu ficava aqui, trabalhando como um escravo, nas palavras que Sofia disse que minha esposa usou para me descrever. A ironia era deliciosa. Eles estavam gastando o dinheiro dele numa fantasia romântica enquanto eu estava construindo o futuro que iria destruir os dois. A primeira empresa que eu procurei foi a Meridian Corp, nosso maior cliente. Faturamento de 8 milhões por ano para da empresa do Ricardo. O diretor, Paulo, já tinha demonstrado insatisfação com o atendimento engessado que eles recebiam. Quando liguei para ele e expliquei que estava abrindo minha própria consultoria, com uma abordagem mais dinâmica e personalizada, ele pediu uma reunião para o dia seguinte. Em 2 horas de apresentação, fechei um contrato de 3 anos. Mesmo valor que eles pagavam para Ricardo, mas agora direto para mim. Se você já foi traído, se já te disseram que você não tinha ambição suficiente, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de homens que transformaram humilhação em poder real. A segunda empresa veio na sequência. Tech Alpha, cliente há 3 anos da consultoria do Ricardo. Valor anual, 6 milhões. A diretora Carla sempre reclamava que as soluções eram padrão demais para uma empresa de tecnologia que precisava de inovação. Quando apresentei minha proposta, focada em metodologias ágeis e consultoria estratégica personalizada, ela não hesitou. Contrato assinado no mesmo dia. Mais 6 milhões anuais que saíam direto do faturamento do Ricardo e vinham para minha nova empresa. Sofia estava eufórica. Em 3 dias, já tínhamos captado mais de 4 milhões em contratos. Ela via o potencial do negócio,
Via que estava participando de algo que poderia fazê-la milionária antes dos 30 anos. O investimento inicial dela de R$ 800.000 já estava se pagando. Abrimos conta bancária empresarial, registramos a marca, montamos um escritório pequeno, mas elegante na Vila Olímpia. Tudo funcionando em paralelo, enquanto eu mantinha a farsa de que ainda trabalhava para o pai dela. As fotos de Paris ficaram mais ousadas. Fernanda usando vestidos que custavam mais que meu salário mensal. Ricardo com a mão na cintura dela em frente à Torre Eiffel. Eles nem se preocupavam mais em esconder. A conta dele no Instagram estava cheia de stories dos dois, como se fossem um casal oficial. Meus amigos começaram a me mandar prints com aquele tom de: "Você está vendo isso?" Eu respondia que sabia, que estava lidando com a situação. Não menti. Estava lidando sim. O terceiro cliente foi o mais satisfatório. Grupo Almeida, uma holding que Ricardo cortejava há 2 anos. Eram o cliente dos sonhos dele. 5 milhões anuais em potencial. Projetos de longo prazo, possibilidade de expansão internacional. Eles sempre davam desculpas. Diziam que não era o momento certo, que estavam avaliando opções. Na verdade, eles estavam esperando encontrar alguém que entendesse verdadeiramente o negócio deles. Quando apresentei minha abordagem, focada em resultados mensuráveis e implementação rápida, o dono da holding, seu Antônio Almeida, me disse algo que nunca vou esquecer. "André, onde você estava nos últimos 2 anos? Era exatamente isso que procurávamos." Fechei com o Grupo Almeida na sexta-feira. Contrato de 8 milhões anuais, renovável por 5 anos. Naquele momento, eu soube que havia cruzado uma linha sem volta. Em uma semana, eu tinha tirado quase 10 milhões do faturamento anual da empresa do Ricardo e transferido para minha própria empresa, sem ele saber, sem ninguém saber, exceto Sofia, que estava começando a entender a dimensão do que estávamos construindo. Fernanda ligou no sábado, bêbada, direto de algum bar chique em Montmartre. Disse que estava vivendo como merecia, que finalmente tinha encontrado um homem que sabia tratá-la bem. Ricardo ao fundo rindo, mandando beijos para o telefone. Eles estavam completamente perdidos na fantasia deles. Eu disse que estava feliz por ela, que estava trabalhando muito e que quando voltasse teríamos uma conversa importante sobre nosso futuro. Não estava mentindo. Íamos ter sim. Sofia sugeriu que fizéssemos uma festa de lançamento da empresa. Algo discreto, só para os clientes e alguns investidores. Uma forma de marcar oficialmente nossa entrada no mercado. A data que escolhemos foi estratégica. A segunda-feira seguinte ao retorno deles de Paris. Queria que Ricardo voltasse achando que tudo estava normal, que ele ainda era o rei do pedaço, que sua empresa estava segura e próspera. A festa seria nossa declaração oficial de que o jogo havia mudado. O convite foi enviado para nossa rede de contatos na sexta-feira anterior. A Anesse Consultoria Estratégica tem o prazer de convidá-lo para o lançamento oficial de nossa empresa. Lista VIP. Todos os clientes que tínhamos conquistado, mais alguns prospectivos que já estavam de olho no nosso trabalho. O local escolhido foi o rooftop do Hotel Copacabana Palace, vista panorâmica da cidade, ambiente sofisticado. Queria que fosse memorável. E você? Já teve que reconstruir tudo do zero depois de uma traição? Já sentiu que subestimaram sua capacidade? Me conta nos comentários como você lidaria com uma situação dessas. Segunda-feira chegou com chuva fina. Ricardo e Fernanda voltaram de Paris no voo da manhã. Eu sabia porque ela postou uma foto no aeroporto de Guarulhos com a legenda "De volta à realidade". A ironia era perfeita. Eles não faziam ideia de qual seria a realidade nova que os esperava. Cheguei no escritório do Ricardo às 8 da manhã, como sempre fazia há 5 anos. Cumprimentei a recepcionista, peguei meu café, sentei na minha mesa. Tudo absolutamente normal. Ricardo chegou às 9h30, bronzeado, sorridente, com aquela arrogância de quem acabou de passar 3 semanas vivendo como rei em Paris. Acenou para mim de longe, entrou na sala dele. Nem imaginou que eu tinha passado essas 3 semanas destruindo sistematicamente o império dele. A primeira ligação chegou às 10 horas. Meridian Corp. O Paulo ligou diretamente para Ricardo, cancelando o contrato. "Encontramos uma consultoria que atende melhor nossas necessidades", disse ele. Ricardo ficou perplexo, tentou argumentar,
Ofereceu desconto, flexibilidade, qualquer coisa. Paulo foi educado, mas firme. Decisão tomada, obrigado pelos anos de parceria, mas era hora de mudar. Às 10h40, segunda ligação. Tech Solutions, mesma história. Carla agradeceu pelos serviços prestados, mas informou que haviam decidido por uma abordagem diferente. Ricardo começou a suar. Em 40 minutos tinha perdido 4 milhões em faturamento anual. Ele saiu da sala, veio até minha mesa, perguntou se eu sabia de alguma coisa. Respondi que não, que era estranho mesmo, que talvez fosse coincidência. A terceira ligação foi devastadora. Grupo Almeida. Seu Antônio pessoalmente ligou para Ricardo. Disse que depois de 2 anos avaliando, finalmente tinham tomado uma decisão sobre consultoria estratégica. Mas não seria com a empresa dele. Tinham encontrado uma consultoria boutique que oferecia exatamente o que precisavam. Ricardo tentou saber qual empresa era, mas seu Antônio foi vago. Uma consultoria nova, mas com profissionais muito competentes. Em 2 horas, Ricardo tinha perdido quase 10 milhões em contratos. A cara dele estava cinzenta. Ele trancou a porta da sala. Começou a fazer ligações desesperadas para outros clientes, tentando entender o que estava acontecendo. Alguns atenderam, disseram que estavam satisfeitos por enquanto, outros não atenderam. O pânico dele era visível através da divisória de vidro. Fernanda chegou no escritório na hora do almoço. Queria ver Ricardo, provavelmente para continuar a fantasia romântica que tinham construído em Paris. Ela passou por mim sem nem olhar, entrou na sala dele. Ouvi vozes exaltadas, discussão. Ela saiu 20 minutos depois, confusa, perguntando para a recepcionista o que estava acontecendo. Ninguém sabia explicar. Às 2 da tarde, mandei uma mensagem para Sofia. Hora do show. Nossa festa de lançamento seria às 7 da noite. Todos os clientes confirmados. Imprensa especializada convidada. Era hora de tornar público o que tínhamos construído em segredo. Às 3 horas, entrei na sala do Ricardo. Ele estava com a cabeça entre as mãos, planilhas espalhadas pela mesa, calculadora na mão tentando entender como sua empresa tinha perdido 70% do faturamento em um dia. Bati na porta, pedi licença. Ele levantou o olhar. Vi desespero misturado com raiva. André, preciso da sua ajuda, ele disse. Não sei o que está acontecendo, mas perdemos os maiores clientes hoje. Preciso que você faça uma força extra. Vamos ter que correr atrás de novos contratos urgente. Sorri. Na verdade, Ricardo, eu vim aqui entregar minha carta de demissão. O silêncio na sala foi absoluto. Ele me olhou como se não tivesse entendido. Sua demissão? Agora? No meio desta crise? Não é uma crise, Ricardo. É uma oportunidade. Para mim. Coloquei o envelope na mesa dele. Aceito um cargo de diretor numa nova consultoria. Salário 3 vezes maior que o atual. Não posso recusar. A cara dele mudou. Raiva pura. Você não pode me fazer isso agora. Eu confiei em você. Te levei para reuniões importantes. Te dei responsabilidade. E eu sou grato por tudo que aprendi aqui. Inclusive aprendi que confiança é uma via de mão dupla. Ele não entendeu a indireta. Ainda não. Se esta história está mexendo com você, se você sente que a justiça está chegando, deixe seu like neste vídeo. Sua energia mantém estas histórias vivas. Saí da sala deixando Ricardo em estado de choque. Peguei minhas coisas da mesa, cumprimentei os colegas, disse que estava indo para novos desafios. Alguns pareciam tristes, outros curiosos sobre onde eu estava indo. Ninguém suspeitava que eu estava indo para o evento de lançamento da minha própria empresa, que aconteceria em 4 horas. No caminho para casa, Fernanda me ligou. Pela primeira vez em semanas, havia urgência na voz dela. André, o que você fez? Bom dia para você também, querida. Como foi Paris? Não me venha com sarcasmo. Ricardo está desesperado. Ele perdeu todos os clientes principais hoje e você pediu demissão. Que coincidência é essa? Cheguei em casa, sentei no sofá da nossa sala, o mesmo sofá onde ela havia me dito 2 meses atrás que precisava de espaço para crescer profissionalmente. O mesmo lugar onde ela reclamou que eu era acomodado demais, que nunca iríamos ter a vida que ela merecia.
Não é coincidência, Fernanda. É timing. Timing de quê? Você está falando de propósito por enigmas? Estou falando claro. Você me disse que queria um homem com ambição, que queria alguém que soubesse te dar a vida que você merece. Então, eu me tornei esse homem. Silêncio do outro lado da linha. Depois, do que você está falando? Hoje à noite tem um evento no Copacabana Palace. Lançamento da AIS Consultoria Estratégica. Você deve ir. Vai entender tudo. Desliguei antes que ela pudesse responder. Às 5 da tarde, estava no hotel me arrumando. Sofia chegou radiante, com um vestido preto elegante, toda a confiança de uma mulher de negócios de 24 anos que acabou de descobrir que tinha talento para empreendedorismo. Ela checou os últimos detalhes. Catering confirmado, imprensa presente, todos os clientes a caminho. Tudo perfeito. Às 6h30, os primeiros convidados começaram a chegar. Paulo da Meridian Corp, Carla da Tech Solutions, seu Antônio do Grupo Almeida. Todos cumprimentando Sofia e eu como se nos conhecessem há anos. A química entre nós como sócios de negócio era evidente. Não romântica, profissional. O tipo de parceria que gera milhões. Fernanda chegou às 7h15, sozinha. Identifiquei ela no elevador através do vidro do rooftop. Estava usando um dos vestidos caros que Ricardo tinha comprado para ela em Paris. Cabelo impecável, maquiagem perfeita, mas a expressão no rosto era de confusão total. Quando ela entrou no salão e viu a festa, viu os cartazes com ANS Consultoria. Viu eu de terno conversando com empresários importantes, seu mundo começou a ruir. Caminhou lentamente até onde eu estava, interrompendo minha conversa com 3 potenciais clientes. André. O quê? Como? Fernanda, que prazer ter você aqui. Pessoal, esta é minha esposa, Fernanda. Fernanda, estes são os diretores da Santander Corporate. Estávamos discutindo uma parceria estratégica. Os executivos cumprimentaram ela educadamente, mas perceberam a tensão. Após alguns minutos de conversa forçada, eles se afastaram discretamente. Você abriu uma empresa? Quando? Como? Enquanto você estava descobrindo Paris. Enquanto você estava crescendo profissionalmente com meu ex-chefe. A cara dela empalideceu. Você sabe? Sofia, vem aqui um segundo. Chamei minha sócia, que se aproximou com um sorriso profissional. Sofia, esta é minha esposa Fernanda. Fernanda, esta é Sofia, minha sócia e filha do Ricardo. O mundo de Fernanda desmoronou naquele exato momento. Sofia cumprimentou ela com frieza educada, depois se virou para mim. André, o jornalista da Exame, quer fazer algumas perguntas sobre nossos planos de expansão. Você pode atender ele agora? Claro, Fernanda. Você me dá licença? Negócios. Deixei ela ali, sozinha no meio da festa, processando a informação de que eu tinha montado uma empresa milionária com a filha do homem com quem ela estava me traindo. Que todos aqueles empresários importantes me tratavam como parceiro de negócios respeitável. Que eu não era mais o marido acomodado que ela havia deixado em casa. A entrevista para a revista foi rápida, mas estratégica. Falei sobre visão inovadora, metodologia disruptiva, crescimento exponencial no primeiro mês. O jornalista ficou impressionado com os números. Pediu detalhes sobre nossa carteira de clientes. Dei exemplos vagos, mas suficientes para ele entender que éramos sérios. Quando voltei para o salão principal, Fernanda tinha desaparecido. A festa terminou às 11 da noite. Sucesso absoluto. 3 novos contratos fechados durante o evento, incluindo a Santander Corporate, que mencionei para Fernanda. Nossa empresa havia faturado 3 milhões adicionais em uma noite. Sofia estava eufórica, calculando que em menos de 2 semanas já tínhamos ultrapassado todas as metas do primeiro ano. Cheguei em casa à meia-noite. Fernanda estava sentada na cozinha, ainda com o vestido da festa, mas com a maquiagem borrada. Tinha chorado. Na mesa, uma garrafa de vinho pela metade e o celular com a tela quebrada. Ricardo me ligou, ela disse sem me olhar. Ele descobriu que os clientes foram todos para sua empresa. Ele descobriu que você é sócio da filha dele. Ele está falido, André. A empresa dele vai fechar em 2 meses. Sentei na cadeira em frente a ela.
E como você se sente em relação a isso? Como eu me sinto? Ela levantou os olhos vermelhos de tanto chorar. Eu me sinto traída. Você planejou tudo isso. Você nos deixou ir para Paris sabendo que ia destruir tudo. Eu não destruí nada, Fernanda. Eu construí algo melhor. A diferença é que vocês dois estavam ocupados demais brincando de casal em Paris para perceberem. Ela se levantou, começou a andar de um lado para o outro. Você não entende. Ele gastou uma fortuna naquela viagem. Cartão de crédito, empréstimos. Ele disse que ia recuperar tudo com os contratos grandes que estavam vindo. Agora ele não tem como pagar nada. Problema dele. Ele escolheu gastar dinheiro que não tinha para impressionar a esposa de outro homem. E eu? O que acontece comigo nessa história? A pergunta que eu estava esperando. Você escolhe. Como assim eu escolho? Me levantei, fui até a geladeira, peguei uma água. Calma total. Nossa empresa faturou 5 milhões no primeiro mês, Fernanda. As projeções para o primeiro ano são de 45 milhões. Sofia e eu estamos planejando expansão para São Paulo, Rio e Miami. Você pode fazer parte disso ou pode continuar correndo atrás de homens quebrados que prometem mundos que não podem entregar. Ela parou de andar. Você está me oferecendo uma chance de voltar? Estou oferecendo uma chance de crescer, mas tem condições. Que condições? Primeira, você assina um acordo de fidelidade conjugal com cláusulas financeiras pesadas para qualquer traição futura. Segunda, você trabalha na empresa, ganha seu próprio dinheiro, constrói sua própria carreira. Terceira, você nunca mais me subestima. Fernanda ficou em silêncio por longos minutos. Via ela processando as opções. Ficar comigo e ter acesso a uma vida de luxo genuíno. Ou continuar com Ricardo, que estava financeiramente destruído. E se eu disser não? Então você pega suas coisas e vai morar com seu namorado falido. Mas aí você assina um acordo de divórcio, onde não leva a nada, porque tudo que construí foi durante o tempo em que você estava me traindo. A crueza da situação bateu nela como um soco. Durante 3 semanas, ela tinha vivido uma fantasia, achando que estava trocando um marido fracassado por um homem bem-sucedido. Descobriu que o marido fracassado tinha se tornado um empresário milionário, enquanto o homem bem-sucedido era apenas fumaça. Você mudou, ela disse. Não, Fernanda. Eu sempre fui assim. Você que nunca prestou atenção. Achou que porque eu não ostentava, eu não tinha capacidade. Confundiu estratégia com conformismo. Ela pegou o celular quebrado, olhou para a tela rachada como se fosse um símbolo da vida dela. Ricardo me disse que me ama. Ricardo te disse isso enquanto a empresa dele estava desmoronando. Amor de quem não tem mais nada para perder é fácil. E você? Você ainda me ama? A pergunta de 1 milhão. Olhei para ela, para a mulher que dividiu minha cama por 5 anos, que me disse que eu não era suficiente, que me traiu com meu chefe, que escolheu luxo temporário ao invés de potencial real. Eu amo a versão de você que pode existir se você escolher crescer. Não amo a versão que me traiu por ganância. 2 semanas depois, Fernanda voltou para casa. Assinou todos os acordos. Começou a trabalhar na área de marketing da nossa empresa. Ricardo fechou a consultoria e saiu de São Paulo. Ouvi dizer que conseguiu um emprego como gerente numa empresa de médio porte no interior. Sofia e eu expandimos para 3 cidades em 6 meses. Nossa parceria se tornou uma das mais respeitadas do mercado de consultoria. Fernanda descobriu que tinha talento para marketing digital e que ganhar o próprio dinheiro era muito mais satisfatório que gastar o dinheiro de outros homens. Às vezes, a melhor vingança não é destruir quem te traiu. É se tornar tão bem-sucedido que eles mesmos percebem o erro que cometeram. É mostrar que você sempre teve o potencial, eles que não souberam ver. Se você chegou até aqui, se esta história te fez refletir sobre o próprio valor, deixe um comentário contando o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro poder não vem de ostentar o que não se tem, mas de construir algo sólido com as próprias mãos. E se ainda não está inscrito no canal, o que está esperando? Aqui tem mais histórias de homens que transformaram humilhação em império.